Olá pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Pastor Evani Vieira aqui. Você é um crente frio, um crente morno ou um crente quente? Qual a diferença entre eles? O que Deus pensa a respeito desses três tipos de crentes? É isso que eu vou explicar hoje no nosso programa de Carrapa. Bem, a Bíblia fala que tem três tipos de crentes. Quais são esses tipos? Isso que a gente vai estudar à luz da palavra de Deus. Vamos em Apocalipse capítulo 3, versículos 15 e 16. Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, eu te vomitarei da minha boca. Viu que Deus fala? Que há três tipos de crentes. E o morno Deus vomita da boca. Vamos explicar cada um deles, as características, para ver em qual deles nós nos enquadramos. Mas primeiro, por favor, se inscreva em nosso canal. É simples, só clicar em se inscrever, é de graça. E do lado você clica no sininho das notificações, você clica em todas, que aí todas as vezes que a gente lançar vídeo, o YouTube vai te avisar. Vamos lá, o crente frio ou o cristão frio. Quais são as suas características? Bem, o cristão frio é aquele que não teve um encontro real com o Senhor Jesus ainda. De repente ele até vai ao culto, lê a Bíblia de vez em quando, às vezes ora, participa das lives e dos cultos online, assiste os nossos vídeos, dá like, mas não se envolve com Deus. Não sente a presença de Deus, não procura vencer o pecado. É uma pessoa fria. Quando está reunido com os amigos, só fala de mulher, cerveja, futebol. Deus não se vê na boca dele. É uma pessoa que não se importa muito com a vontade de Deus. Para ser um crente fervoroso, tem que decidir abandonar as próprias vontades e o pecado. Porque não dá para conviver com o pecado e com Deus ao mesmo tempo. Vamos ver outro texto em Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho, que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito. Paulo não está falando só do vinho, bebida, está falando do pecado, da contenda, da briga, da prostituição, da inveja, da maldade, da avareza. Todas as vezes que a gente gosta do pecado, a gente fica frio, porque o pecado, ele pega e esfria a vida espiritual do cristão. Agora, o crente morno. Quem é o cristão morno ou crente morno? É aquele que um dia já foi quente, mas se deixou esfriar. Às vezes eu esquento água aqui, fervo água, depois eu esqueço, tenho que colocar no café alguma coisa, na hora que eu vejo a água já está morna. Então às vezes o crente é assim, ele esquentou um dia, sentiu a presença de Deus, falou em línguas estranhas, foi batizado com o Espírito Santo, leu a Bíblia, pregou, evangelizou, fez um monte de coisa, mas depois ele foi se deixando ser morno. E Deus não gosta de crente morno. Por quê? Porque já experimentou as coisas de Deus. O frio não experimentou ainda. Por isso que o texto diz, antes fosse frio ou quente. Ou seja, quando é frio não tem problema, porque qualquer hora ele vai ter um encontro com o Senhor Jesus. E quando ele é quente, claro, não tem problema nenhum. Mas quando é morno é, porque ele abandonou as coisas de Deus para viver a sua própria vontade. Então aí Deus não se agrada de jeito nenhum. Então, para deixar claro, o crente morno experimentou tudo. Ele orava, ele buscava, ele se consagrava, ele subia monte, participava de vigília, pregava, evangelizado, mas por algum motivo ele parou de fazer tudo isso. Oração de madrugada, você não vê ele orando mais. A Bíblia, ele lê uma vez por semana e olhe lá. Então ele se tornou um crente morno, um crente que fica procurando defeito na igreja. Crente morno é esse. Ele chega na igreja, o pastor não deveria fazer isso não, hein? Aquela irmã está toda errada, hein? Ele começa a ver defeito nos outros, porque ele já perdeu o seu contato com Deus. Então, em vez de olhar para frente ou para cima, ele começa a olhar para o lado. É aquela irmã, aquele culto, essa igreja não poderia ser assim, esse louvor está errado, e começa a procurar defeito. Chega na casa dele, bota defeito na mulher, bota defeito no filho, quando é mulher, bota defeito no marido, ou seja, se tornou um crente morno. Você não vê mais aquele brilho nos olhos, não vê mais a pessoa assim, animada para buscar a Deus. Aí fala, hoje eu não vou na igreja não, aquela irmã não gosta de mim, o pastor não veio aqui em casa, eu não vou dizimar não, porque o pastor não me dá atenção. Ih, crente morno. E Deus vai vomitar da boca. Esse tipo de crente não é salvo segundo o texto bíblico. Olha o que está escrito em Lucas 21:34. Cuidai de vós mesmos para que não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem de glutonaria, de embriaguez,
e das preocupações da vida, e aquele dia vos pegue de surpresa, como uma armadilha. Olha aí, o que faz o cristão se tornar morno? É as coisas do mundo. A pessoa vai na igreja só para buscar emprego, buscar namorado, entendeu? Buscar ser famoso. Não tem nada com Deus, não tem aquele choro diante de Deus. Deus, quero fazer a tua vontade, me conserta, arrebenta os meus pecados, queima todo o mal. Não, ele vai lá, Deus, eu quero dinheiro. Meu Deus, abre a porta. Meu Deus, eu quero namorar. Meu Deus, não estou aguentando mais. É só papo de si mesmo, coisas egoístas. Por isso que se torna morno. Aí ele fica procurando culpado pela sua mornidão espiritual. Não tem culpado, culpado é a gente mesmo. Então, crentes apáticos, Deus odeia. Pessoa que faz as coisas pela metade, não faz de coração. A Bíblia diz que Deus só ama aquele que dá com alegria. Mas uma boa notícia, crente morno, Deus não desiste de você, graças a Deus. Então você pode voltar a ser quente a hora que você quiser. Só voltar a buscar a Deus, parar de pensar um pouco nas coisas materiais e se envolver mais com as coisas espirituais. Terceiro tipo de crente, último, o crente quente. Esse tipo de crente Deus ama. É também chamado de o crente fervoroso. Ele acorda orando, ele vai dormir orando, ele lê a Bíblia todo dia, ele trata todo mundo bem, ele é humilde, não se acha superior a ninguém. Ele procura fazer a obra, visitar, evangelizar, interceder pelas pessoas. Praticamente são poucos defeitos que ele tem, porque ele se envolveu com Deus e deixou Deus libertá-lo, limpá-lo e trabalhar na vida dele. Olha o que está escrito em João 7,38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Está vendo? Se a pessoa buscar a Deus, se envolver com o Senhor, dentro dele vai ficar rios de água viva, não é rio de água parada. É sempre movimentando, isso quer dizer alegria do Espírito Santo, fervor, fogo de Deus. Coisa mais gostosa é você ter o fogo de Deus para expulsar demônio, queimar enfermidades, pregar e as outras pessoas serem libertas. Ah, não tem preço. É muito bom ser um crente quente e você precisa também ser. Não seja uma igreja morna. O esfriamento do crente pode levá-lo ao inferno se ele bobear. Quando a gente perceber sinais de frieza espiritual, nós devemos dobrar o joelho e pedir perdão ao Senhor e pedir para Deus trabalhar em nós e arrancar tudo aquilo que está fazendo a gente se tornar morno. Na batalha espiritual só vence quem é crente quente. Você precisa ser um crente quente para vencer o demônio, as doenças, os problemas e ter a sua família abençoada, ter muita saúde para desfrutar das maravilhas que Deus tem para fazer na sua vida. Se esse vídeo sobre os 3 tipos de cristão te ajudou, por favor, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com todo mundo nas redes sociais para que mais pessoas sejam abençoadas. Deus abençoe, até o próximo vídeo, se Deus quiser. A paz!